Olha, o que começou como uma necessidade na pandemia, hoje virou um dos maiores quebra-cabeças para empresas e funcionários no Brasil inteiro. A gente está falando, claro, do futuro do trabalho. Vamos mergulhar nessa análise para entender, afinal, para onde a gente está indo. E para começar, já vamos com uma frase de impacto: simplesmente não funciona. Quem disse isso foi Jamie Dimon, o chefão do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo. E essa frase resume bem o que muitos líderes pensam, que trabalhar à distância acaba prejudicando a criatividade e a tomada de decisão. Tá, mas não funciona para quem, exatamente? Porque olha só esse número do IBGE. Em 2022, 7,4 milhões de pessoas trabalhavam de casa no Brasil. É gente pra caramba. Para essa multidão toda, o home office não só funcionava como já era realidade. Vamos rebobinar a fita um pouquinho para o começo dessa revolução. A pandemia forçou todo mundo a se adaptar na marra, e com isso, vieram os relatos super entusiasmados sobre os benefícios de trabalhar de casa. Foi um período de muito otimismo, uma verdadeira lua de mel para muita gente. E as vantagens eram bem claras, né? Estudos da FGV mostram o que o pessoal mais valorizou. Primeiro, dar adeus ao trânsito. Depois, ter mais flexibilidade para organizar a rotina, passar mais tempo com a família e, no fim das contas, ter mais qualidade de vida. E o mais interessante, a maioria se sentia até mais produtiva. Pois é, mas essa maré começou a virar. Aquele otimismo todo deu lugar a um movimento bem forte de retorno aos escritórios, puxado pelas maiores empresas do mundo. E aí a pergunta que ficou no ar foi: será que é o fim da era do trabalho remoto? Os motivos das empresas são vários. Existe uma preocupação real com a queda de produtividade, a dificuldade de manter a cultura da empresa viva com cada um no seu canto e aquela crença de que a inovação acontece mesmo na conversa de corredor. E claro, fica mais fácil monitorar o desempenho quando está todo mundo ali no mesmo lugar. E isso não ficou só no discurso, não. Olha só essa linha do tempo. A coisa aconteceu de verdade. Em 2023, Meta e Amazon determinaram 3 dias no escritório. E o mais irônico, até a Zoom, que é o símbolo do trabalho remoto, chamou a galera de volta. A Microsoft foi uma das últimas grandes a aderir, já em 2024. Essa pressão pelo controle levou a umas coisas bem extremas. É o caso do chamado Bossware. É, basicamente, um software espião que a empresa usa para monitorar tudo o que um funcionário faz no computador. Movimento do mouse, o que é digitado, sites visitados. É a vigilância digital no nível máximo. Mas onde tem controle, tem resistência. Começaram a surgir uns aparelhinhos chamados mouse jigglers. Eles ficam mexendo o cursor do mouse sozinhos para enganar o software e parecer que tem alguém trabalhando. É uma briga de gato e rato, silenciosa, entre a vigilância e a busca por autonomia. Certo, a gente já viu as opiniões, as tendências, mas e os dados? O que os números de fato nos dizem sobre a realidade do trabalho no Brasil hoje? Vamos olhar para eles para entender o cenário completo. Bom, os dados da FGV mostram uma queda bem acentuada. Esse gráfico deixa claro como de 2021 para 2022, a porcentagem de empresas oferecendo vagas 100% remotas caiu bastante. A oferta diminuiu de forma bem significativa depois do pico da pandemia. Ah, então o escritório venceu? Calma lá! Essa queda não significa uma vitória do modelo presencial. O que os dados mostram de verdade é a ascensão de um novo protagonista, um meio-termo que tenta equilibrar os dois mundos. Tudo indica que o futuro é híbrido. E o mais interessante é o quanto o Brasil abraçou esse modelo. Segundo um estudo da consultoria EY, 86% das empresas brasileiras adotam o híbrido. É uma taxa muito maior que no resto do mundo. A gente virou líder global nesse formato de trabalho. Só que dentro do modelo híbrido existe um cabo de guerra. De um lado, os líderes, que geralmente querem as equipes no escritório 3 ou mais dias por semana. Do outro, os funcionários, que preferem ir só 1 ou 2 dias. E é nesse descompasso que mora o grande desafio. E esse padrão tem consequências bem reais no dia a dia. Por exemplo, em São Paulo, os picos de trânsito que antes eram na sexta-feira, agora se concentram de terça a quinta. É o reflexo exato da nova semana de trabalho híbrida. Agora, a gente precisa falar do lado humano dessa história toda, porque essa flexibilidade, essa mudança de rotina, trouxeram junto desafios novos e bem sérios para o nosso bem-estar e para a nossa saúde mental. A dificuldade de desligar quando o escritório está dentro de casa é enorme. O isolamento social, a falta daquela conversa informal no corredor, do cafezinho, tudo isso tem um peso. E o resultado é um aumento dos riscos de ansiedade, depressão, estresse crônico e a tão falada síndrome de burnout. E para não deixar dúvida da gravidade do problema, olha esse número.
Mais de 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais em 2024. É o maior índice dos últimos 10 anos, segundo o Ministério da Previdência. Um sinal de alerta que não dá para ignorar. Felizmente, existem medidas práticas para a gente se proteger. Criar um espaço de trabalho dedicado e, principalmente, definir e respeitar horários são a base de tudo. Mas tem mais. É preciso fazer pausas, praticar atividade física, aprender a dizer não para demandas excessivas e, o mais difícil, se desconectar de verdade no fim do dia. São hábitos que protegem nossa saúde mental. Olhando para frente, construir um modelo de trabalho que seja sustentável exige mais do que boas intenções. Precisa de estratégia clara e de um amparo legal que dê segurança para todo mundo. No Brasil, a gente já tem a Lei 4.442 de 2022, que modernizou as regras. Ela trouxe mais segurança jurídica, deixando claro que, de vez em quando, no escritório não acaba com o teletrabalho, e também incluiu estagiários e aprendizes e deu prioridade para pessoas com deficiência ou com filhos pequenos terem acesso a vagas remotas. Isso nos leva à pergunta central para as empresas. A discussão não deveria ser sobre preferência, e sim sobre a função. A análise tem que ser: essa atividade específica pode ser feita de longe sem perder eficiência ou ela precisa da interação cara a cara? A estratégia tem que ser detalhada. E essa frase do Diego Barreto do iFood resume o desafio perfeitamente. Em vez de se basear em achismo, a decisão sobre o modelo de trabalho precisa ser guiada por dados. Onde estão os números que comprovam que um modelo é melhor que o outro para aquela função específica? E aqui está o ponto crucial. Não existe uma solução única que sirva para todo mundo. O futuro do trabalho não é escolher entre o escritório ou a casa. É um complexo desafio de design, onde cada empresa vai ter que construir o seu próprio modelo, um que funcione para o seu negócio, sua cultura e, principalmente, para as suas pessoas.